CNT Rio de Janeiro. É a CNT, chegando mais perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o candidato do PR ao governo do Estado, o Antony Garotinho, contando com a participação da repórter do jornal O Dia, Juliana Dalpiva. Vamos falar um pouco de saúde. O governo atual criou as UPAs, em tese, funcionariam com atendimento primário, desafogando os hospitais dos casos menos graves. Qual é a sua análise hoje sobre a saúde no Rio de Janeiro e que tipo de proposta objetiva o senhor tem para melhorar, já que essa questão é apontada em quase todas as pesquisas como o maior problema do Rio de Janeiro? Olha, Ricardo, eu vou dizer uma coisa a você. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Pezão que eu achei que ele estava em outro planeta. Ele deu a seguinte declaração: a saúde pública do Rio de Janeiro pode ser considerada um exemplo para o Brasil. Eu não sei onde ele viu isso. Saúde pública do Rio de Janeiro é aquilo que o povo vê, que você que está em casa vê. Por quê? Você falou da UPA. A UPA é uma porta de entrada. Você entra, tem o primeiro atendimento. Mas se você não estrutura os hospitais, o que você faz com o paciente? O cidadão não pode ficar internado e nem fazer um exame na UPA. E eles abandonaram os hospitais. A situação do Rocha Faria, do Pedro II, a situação do Getúlio Vargas que eu visitei, é uma situação criminosa. Então não adianta você aumentar a porta de entrada e não ter saída para o paciente. Esse é um grave problema. Outro grave problema, que aí é uma questão de leitos e exames. Olha só, você tem hoje a central de regulação que regula os leitos do município. A central de regulação de leitos dos hospitais estaduais. E os hospitais federais não estão regulados por nenhuma das duas. Então, fica-se uma discussão interminável, você já deve ter visto aquelas reportagens. O paciente foi levado para o hospital tal, não tinha vaga, foi levado para o outro, no final, morreu. O que é isso? Isso é falta de uma central de regulação única. Porque o doente, ele não é municipal, estadual ou federal. Ele é doente. Ele é paciente. Então, eu vou tomar a medida de colocar em prática uma central de regulação única para que os hospitais se falem entre si, para que as pessoas não morram como estão morrendo. Isso já no começo do seu governo? Isso é rápido. Isso é uma questão de tecnologia. Isso pode ser feito. É porque este governo não colocou a saúde como prioridade. Mas a gente pode esperar isso, Juliana, esse dado não é meu. Esse dado é do IBGE. O Rio de Janeiro foi o estado do Brasil inteiro que investiu menos em saúde. Investiu 7% do orçamento em saúde. Investiu menos do que o pobre estado de Alagoas. Então, tem que investir, tem que ter dinheiro, mas também questão de gestão e prioridade. A gente pode esperar essa ação para os primeiros 6 meses de governo? Ou vai a central de regulação? Com certeza. Isso é fácil. Candidato, eu queria falar um pouco de educação. O Rio de Janeiro não tem obtido boa posição nos índices do IDEB. A sua posição é insatisfatória, apesar dos anúncios de esforços nesse sentido para melhorar a posição do Rio. Qual é o seu diagnóstico sobre o problema e que tipo de ação concreta, além, obviamente, das ações gerais, do tipo, vou aumentar salário, vou construir escolas, ou seja, que tipo de ação objetiva o senhor tem para tirar a educação da situação crítica que se encontra agora? A primeira, Ricardo, é botar um educador para cuidar da educação. É um tapa na cara do magistério, botar um economista para cuidar de educação. Esse cidadão que está à frente da Secretaria de Educação, ele pode entender de qualquer coisa, menos de educação. A lógica dele é a seguinte: não, turma com menos de 20 alunos dá prejuízo. Secretário, prejuízo é criança sem escola. Prejuízo é criança sem futuro. Eles fecharam, Ricardo,
mais de 200 escolas estaduais. Hoje, no ensino que é de responsabilidade do Estado, nós temos menos 176 mil alunos a menos do que no final do governo Rosinha. Há uma interferência total dentro das escolas. É um desastre, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista humano. Porque transformou-se a educação em número. Olha, pelo amor de Deus, o único momento grandioso da educação no número é na aula de matemática, viu, Isólia? Candidato, o senhor hoje comentou alguma coisa sobre fazer concurso para o Estado em novas áreas, mais servidores públicos, tanto na questão da educação quanto da saúde. Você tem ideia, fez algum diagnóstico para saber quantos professores, e aí também aproveitando um pouco o que a gente estava falando antes de saúde, que há uma reclamação grande de falta de médico. O senhor pretende fazer concurso já para o ano que vem, para médicos, professores? Olha, é claro que você, no primeiro ano da sua gestão, você não pode sair contratando, né? Até porque um concurso demora. Nós precisamos preparar, nós precisamos resolver o problema do endividamento do Estado. Eu me lembro, você se lembra, Ricardo, você cobriu essa época, né? A Juliana talvez não estivesse ainda na plena atividade, era uma garotinha ainda, né? Mas quando eu assumi o governo do Estado, eu levei um ano só para negociar a dívida do Estado, porque o Rio de Janeiro era o único Estado que não tinha a sua dívida negociada com a União. Depois de feito isso, aí sim, nós tivemos um governo que trouxe para o Estado os maiores investimentos em todos os setores até hoje. Eu vou fazer concurso público para a saúde, vou acabar com essa privatização dos hospitais, vou fazer concurso público para a educação e para os profissionais de educação. Vou criar, isso é muito importante, a Universidade do Professor. É preciso também, né, fazer um processo de aprendizado continuado do professor, né? As coisas mudam, como disse o Ricardo. Não se pode ensinar hoje como se ensinava 20 anos atrás. Como não se pode governar hoje como se governava 20 anos atrás. O senhor é contra as organizações sociais? Isso acabou se tornando as OS. Elas são, enfim, um tema desde a eleição nas prefeituras, na última, em 2012. Esse modelo de gestão vem sendo bastante debatido, os servidores públicos criticam muito isso. Qual que é a sua opinião? Você acha Eu vou fazer um rápido intervalo e após o intervalo o candidato Antônio Garotinho responde a pergunta da repórter Juliana Dalpiva. Voltamos em um minuto.